Oi, boa Boa noite a noite. todos. Bem-vindos a mais uma terça-feira, mais uma noite de Evangelho no Lar. Boa noite, Mateuzinho, que está aqui comigo hoje. Boa noite, gente. Hoje, então, para a gente poder dar início ao nosso Evangelho, né? Primeiro vamos, né, aos avisos de sempre. Compartilhem com os amigos, deixem o like, eu não sei se é youtuber, mas deixem o like para, né, o vídeo aparecer para mais pessoas que às vezes podem estar precisando. E compartilhem com quem você acha também que ia ser bom participar hoje com a gente. Vamos então dar início, começando com uma música de ambientação, para depois a gente poder fazer a prece e seguir aí com o nosso evangelho. Quando for. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda a natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar esta canção. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar esta canção. Nem se eu soubesse muitas palavras, nem se eu as transformasse em poesia, não diria tudo que há pra dizer. A inspiração de certo faltaria. Mas se algum dia me faltar o teu abraço, não será triste a saudade, pois sei que nos encontraremos no espaço, meu amigo de verdade. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar esta canção. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de
alguém cantar esta canção. Oh, 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 ha, ha, oh, 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 ha, ha, oh, 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 oh. Bom, então, né, ainda pensando nessa música que, né, traz essa mensagem, vamos nos tranquilizar, fechar nossos olhos e pedir aos amigos espirituais que a nossa noite de hoje seja de ótimas reflexões, de muita troca, de muito aprendizado, que tudo possa ocorrer conforme planejamos. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Assim seja, graças a Deus. Boa noite. De novo. Então vamos lá. Caracteres do verdadeiro profeta. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9. Opa, um instante. Aí. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los? Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mais não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas.
Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que, se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus, se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão com Cristo? E essa é a questão. Observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, ademais, que neste momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, e que não é absolutamente possível que sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhe prestam ouvido. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certo. Erasto, Paris. Bom, 1862. Bom, primeiro, eu acho que essa mensagem ela é muito forte nesse sentido de que ele fala uma terrível justiça espera e tal, mas acho que é muito importante para a gente pensar nisso nos dias atuais. A gente, durante a pandemia, tiveram várias mensagens que eram assim, mensagem de Chico Xavier sobre coronavírus, mensagem de Bezerra de Menezes. E aí, quando você lia os textos, você ficava, gente, impossível isso ter sido dito por essas pessoas, sabe? E muita gente acreditando, sabe? Realmente pensando nisso. E não julgando quem acredita, claro, não, a gente não deve julgar ninguém, né? Mas meio que julgando, entre aspas, né? As pessoas que produzem isso, porque é o que justamente que a mensagem fala, né? As pessoas, né, os falsos profetas, eles se aproveitam daquele momento de fragilidade, que a pessoa está mais suscetível, né, a acreditar nessas coisas para usar isso a favor deles, mas acaba prejudicando aquele que acredita, né? E se colocando nesse lugar de, entre muitas aspas, autoridade, quando você vai olhar, não é nada daquilo, e é muito importante a gente prestar atenção, porque isso é muito mais comum do que a gente pensa, e acaba muita gente sendo prejudicada por isso, né? Sim, e na questão de. é, Você falou de. Julgar, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eita, pico de luz. É, eu acho. Acho que foi só. Enfim, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não deve condenar as pessoas. Mas a própria passagem nos incita, né? Nos indica a prestar atenção, a raciocinar, né? A fé raciocinada, e a analisar o que está sendo dito, né? Então, por mais que a gente não vá condenar nem mesmo os que se passam por falsos profetas, a gente tem que manter os olhos abertos e também atentar a esse limite entre o. Isso para qualquer pessoa que também está fazendo alguma coisa que não é moralmente indicada, né? Que é o limite entre você ter na sua consciência de que aquilo é errado e de você condenar, atacar, entendeu? E principalmente com essa questão da internet, por exemplo, a gente tem muito essa questão de, infelizmente, muitos ataques a muitas pessoas, né?
e até às vezes ameaças. E então, aí você passa do limite do eu sei que aquilo está errado, entendeu? E aí você se coloca no papel de opressor também. Então, é importante ter essa noção de da consciência do que aquilo é, mas também de tratar aquilo como é, que é um irmão menos evoluído que está estabelecendo essas coisas, que está fazendo essas coisas, e que está na sua jornada, assim como todos estivemos, né? Estivemos e estamos, né? E que não é um monstro, né? Não é um monstro ali. É uma pessoa como nós, né? E que às vezes medidas devem ser tomadas, mas não violentamente, né? Não na base de atacar, mas sim de, se aquelas ações são danosas, de prevenir aquilo, certo? Eu acho que é uma coisa importante de pontuar. Assim, eu acho que realmente, se for para ter consequências, a gente sabe que a lei de Deus é a lei de justiça, então existe a justiça divina. Então, assim, a gente sabe da causa e efeito, né? Então, assim, o que a pessoa fizer, no futuro ela vai ter que reparar isso. Então, não cabe a gente também decidir qual vai ser a punição daquela pessoa. Por mais que dê vontade, às vezes, de pensar, nossa, essa pessoa devia, não sei o que, não sei o que. Mas, assim, não nos cabe, sabe? A gente também achar que a gente tem esse poder que, na verdade, é de Deus. O compara a gente com Deus é muito diferente, né? Não tem nem comparação. Então, assim, também é muito errado a gente também. É até um pouco, acho que, presunçoso a gente falar, ai, ele é menos evoluído do que eu, então ele tem que, né? Tipo, a gente também tem as nossas falhas, sabe? A gente também comete erros. Assim, se for algo para ser julgado na lei dos homens, então deixa a justiça fazer o trabalho dela. Se for para ser julgado na lei de Deus, Deus vai com certeza lidar com isso no futuro. E também entender que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que a gente. Então, às vezes, a gente pensa, nossa, essa pessoa amanhã já devia. Não. Às vezes vai ser só na próxima encarnação e não tem como a gente saber o que é o melhor para aquela pessoa, né? Sim, e o amanhã é muito pouco na escala geral, assim, também, né? É, é muito difícil você também aceitar que você vai ter que esperar muito tempo, mas no fim das contas, o tempo, sabe, o que ele é além de uma coisa que passa e que, sendo espíritos imortais, a gente não, no fim das contas não precisa se preocupar tanto em relação a ter as coisas agora, né? É, e realmente não cabe a nós a punição. Não cabe a nós. O que cabe a nós é tentar, talvez, realmente proteger, mitigar efeitos de ações danosas, e só tentar melhorar a situação a partir de melhorar a situação, não de punir as pessoas. Porque realmente não nos cabe. Nos cabe o bem. O bem aprendizado, né? E eu acho que também, às vezes, e aí já passando para talvez um outro tópico, a gente, ele disse, cuidado com esses falsos profetas, principalmente em tempos de renovação como o que a gente está passando, em tempos de grande mudança, né? E eu acho que um pouco disso se dá tanto ele fala que é mais, muitos se aproveitam de momentos assim, né? E eu acho que passa um pouco também pela questão da dificuldade, um pouco da gente ter. Da dificuldade não, da gente querer muito se agarrar
a fé de que esses tempos vão melhorar sendo tempos conturbados, e aí a gente, às vezes, se agarrar à primeira coisa que a primeira pessoa que nos apresenta talvez uma possível escapada, tipo assim, ai, ele é a encarnação de não sei quem, e ele tá fazendo muito bem, não sei o que, não sei o que lá. E aí você se agarrar a isso e você, às vezes, se cegar por esperança, né? Que é uma coisa difícil de você evitar, às vezes, porque às vezes a gente tá numa situação tão difícil que a gente precisa de qualquer coisa pra gente se agarrar, entendeu? E às vezes tem umas coisas que se oferecem que não são muito boas pra nós no fim, né? Eu Então, acho que. Ai, não, pode falar. não, só Ah, tá. finalizando. Não. Então, eu acho que, por mais que seja difícil, principalmente nesse momento de dificuldade mesmo, mas prestar atenção se a gente tá se agarrando a uma coisa que vai salvar a gente, ou uma coisa que talvez leve a gente mais para baixo, né? Exatamente. Eu acho que também a gente tem que ficar atento, porque existem essas pessoas que vão se aproveitar desses momentos de mais fragilidade, né? E é nesse momento que a gente tem que ficar mais forte para poder resistir, né, a essas, como eu posso dizer, né, a essas seduções dessas pessoas que vão trazer a salvação, que vão trazer a mudança e que muitas vezes a gente vê que depois a gente olha e fala, não é nada disso, sabe? Existem vários exemplos disso ao longo, né, da história. Existem vários exemplos recentes, né, que, assim, recentes que eu digo de agora, né, contemporâneos. Mas a gente também não está aqui para citar nomes, nem né, julgar essas pessoas, porque não é nosso papel, mas estou dizendo no sentido de que eles estão aí, a gente tem que tomar cuidado para a gente não acabar, né, gerando problemas para nós mesmos por conta disso, porque às vezes pode trazer muito sofrimento, né? Porque se são falsos profetas, em algum momento vai se revelar que eles são falsos. E aí vai trazer toda essa decepção de, meu Deus, fiquei tanto tempo, né, acreditando nisso. E aí pode vir junto um sentimento de culpa, né? Mas que não é culpa da pessoa, né? É culpa de quem estava lá na frente. E tudo bem, Deus vai trazer para ela a consequência das ações dela, mas é bom a gente também ficar atento, porque a gente também, se a gente, né, acabar caindo nessas tentações, vamos dizer assim, né, a gente também tem um pouco da nossa responsabilidade, né? Óbvio que a gente vai ser julgado de acordo com a nossa situação, né? Então, uma pessoa que estava nesse momento de fragilidade, Deus vai levar isso em consideração, né, na hora de tomar as decisões para o futuro, mas não isenta de responsabilidade, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, para não acabar se prejudicando, né? Prejudicando o nosso processo. Porque às vezes isso pode acabar trazendo um atraso muito grande para a nossa evolução, ou prejudicando mesmo, né? Alguma coisa que podia acontecer, mas aí a gente acaba se desviando do caminho que estava planejado de início, nosso planejamento reencarnatório. Então, a gente tem que estar sempre muito atento para saber, né? E pensar no que a doutrina espírita nos ensina, né? Do que é o melhor para gente, né? E ver, comparar isso que está sendo dito. É bom mesmo? Como é que é? Essa pessoa, como é que ela é? Para ir, né? Tendo essa noção do que é o melhor ou o pior para a gente seguir. Sim. E é bem a questão da fé raciocinada mesmo, que é um grande pilar aí da doutrina, né? Que tá bom, às vezes eu até quero acreditar naquilo, mas precisa analisar. Foi disso que todos os ensinamentos nasceram, né? Todos os ensinamentos do Espiritismo nasceram. Foi de analisar e de pensar sobre essas coisas. Então,
E aí eu penso que mesmo que em um primeiro momento, num momento de fragilidade, que você abraça essa esperança desse falso profeta, e é, falando nesse momento para pessoas que podem passar por isso, que já passaram por isso, ou que realmente não vão passar, mas enfim. Nesse momento que você está na fragilidade, que você precisa dessa esperança para você se agarrar e você acaba cedendo a isso, eu acho que também não é um caminho sem volta, muitas vezes, entendeu? Porque a qualquer momento você pode é, manter seus olhos, seus ouvidos, sua cabeça aberta e ir ao longo do tempo construindo a sua imagem, sua opinião realmente daquilo. Então, analisando essas coisas que nos foram ditas de essas virtudes realmente são as virtudes que aquela pessoa teria, entendeu? Essa pessoa, quais são os objetivos dessa pessoa? O que essa pessoa realmente está fazendo, entendeu? Então, é uma análise, às vezes, contínua, e às vezes é muito fácil você se deixar levar e colocar essa esperança, mas é possível também depois você é, analisar melhor e ver que realmente não era aquilo que você imaginava, entendeu? Porque nem tudo não tem volta, né? E essa é uma das ocasiões que não tem, a não ser que realmente é, não se mantenha atento, né? Não nos mantemos atentos. Não, a atenção é essencial, porque você vai ver, falar, "Ai, essa mensagem do espírito tal", mas vamos pensar em tudo que esse espírito já falou antes. Isso está condizente? De onde veio essa mensagem, sabe? Quem foi o médium? Porque muitas vezes o médium pode influenciar também na mensagem. Então, e pensar, esse espírito costuma falar sobre esse tema? Porque às vezes pega uma mensagem, um tema que o espírito nunca se envolveu, nunca falou. Por exemplo, mensagens sobre eleição ou mensagens sobre a pandemia. Você pensa, o espírito nunca ia falar isso sobre esse tema. Por que que então chegou agora essa mensagem falando sobre isso? Entendeu? E ter essa questão dessa fé raciocinada, de tipo, tá, tudo bem, isso aqui chegou para mim, mas vamos primeiro pensar sobre isso para depois realmente escolher se eu quero acreditar ou se a gente só deixa de lado e fala, não, isso é realmente falso, é uma mentira, né? A mesma coisa com essas pessoas que, eu sou a reencarnação de não sei quem. Tá, mas esse espírito que é super evoluído, ele ia ficar se mostrando assim como, eu sou, entendeu? Ou ele ia ficar ali quietinho na humildade dele, né? Porque os espíritos que a gente sabe que são mais evoluídos, eles não vão ficar, né, com esse orgulho de, meu Deus, eu sou um espírito evoluído. Pelo contrário, né? Eles vão ficar ali na humildade, na simplicidade deles. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando chega alguém que é um Messias, um grande profeta, né? Um grande líder espiritual, vamos dizer assim, né? A gente tomar cuidado, porque nem sempre esses grandes mestres são quem eles falam. Muitas vezes eles têm algum interesse por trás. Interesse próprio, que eu digo, né? Interesse em causa própria. E muitas vezes até talvez eles acreditem que eles sejam. Mas não estou dizendo que também eles são maus e tal. Às vezes eles realmente acreditam naquilo. Mas aí a gente também tem que pensar, né? A gente quer acreditar nisso ou a gente vai tomar cuidado? Sim, eu acho que também passa pela questão da gente também não se colocar no papel de um profeta, talvez, assim, entendeu? De a gente não pensar também de, oh, nossa, como eu sou evoluído, como eu sou um espírito de luz.
Vou guiar todos à minha volta. Não, não, gente. Muito provavelmente, realmente não, né? Mas a gente vai chegar lá, né? Junto a gente vai chegar lá. Mas no momento, assim, estando na Terra aqui, é difícil, Eu acho né? difícil. A gente está encarnado aqui na Terra nesse momento e a gente tem um espírito super de luz. É, Complicado. então vamos buscar isso. Mas também, isso é uma coisa que tá na Bíblia, eu não vou dizer de onde é, porque eu não tenho certeza. Mas Jesus fala, eu acredito que seja o Sermão da Montanha. Jesus fala, retira primeiro a viga da sua visão, antes de apontar o cisco na visão do outro, né? Então, da gente também se policiar, né? E aí volta para a questão de não julgar, não condenar, né? Se policiar, porque às vezes pode até, por exemplo, ter um falso profeta julgando o outro como um falso profeta, entendeu? Então, olhar para dentro, pensar em nós, pensar no outro, analisar o que a gente faz e o que o outro faz e basear da melhor forma que a gente pode possível nas nossas ações, nossos pensamentos nisso. E sempre manter a atenção quando dá, que tem momento que realmente não dá, né? Tem momento que tá a vida muito corrida, assim, muito cansaço, mas quando der, volta essa atenção. Volta a pensar no que está ao seu redor, a trabalhar nisso, a trabalhar em você, a trabalhar na sua visão, no que você pensa, nos seus valores, nossos, né? Falando isso no geral para todo mundo, né? Falando para mim mesmo para ver se interioriza. É bem isso. E acho que é isso. Acho que é isso mesmo, né? Isso que a gente falou, de estar sempre atento para o que acontece e também para as nossas próprias ações, para a gente também não acabar se tornando sem querer um falso profeta. Acho que era isso então também, né? Então podemos fazer a prece? Pai amado, mestre amigo, muito obrigado por mais uma noite de estudos, mais uma passagem importante, mais uma reflexão essencial e que todos nós consigamos sair daqui de forças renovadas, de fé fortalecida e prontos para pensar, para raciocinar no nosso meio, no que acreditamos e nas nossas ações. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, boa noite. Obrigado por nos acompanharem. Lembrando, se essa live estiver no YouTube, deem o like, compartilhem, voltem semana que vem, tá? Que a gente está aqui esperando vocês de braços abertos, nós e nossos amigos. E é isso. Lembrem-se de manter esse manter a fé, manter esse contato, essa atenção e essa força. É isso, gente. Boa noite, obrigada por estarem conosco. Até a próxima. Boa noite.